Vamos ler a palavra de Deus. Mateus 25:1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo. Saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai. Será semelhante a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro do noivo. Aqui nós vemos o reino de Deus comparado a uma festa nupcial. E numa festa nupcial nós temos o noivo, a noiva. Nós temos aqui nesse contexto os convidados. Nós temos o amigo do noivo. Depois nós vamos saber porque é importante o amigo do noivo nesse contexto. Então o reino dos céus está sendo comparado a essa festa nupcial. E numa festa nupcial nós temos o noivo e a noiva, que são os personagens mais importantes desse contexto. Sendo que a noiva é comparada aqui no texto sagrado como 10 virgens, sendo que essa virgindade identifica e representa a pureza, representa a santidade, representa a purificação. Glória a Deus. Essas 10 noivas que estavam indo de encontro a um noivo. Nós podemos observar que não são vários noivos,
mas são várias noivas. Não é uma noiva para vários noivos. É um noivo para várias noivas. São 10 noivas aqui, são 10 virgens. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ou seja, em algumas versões da Bíblia, nos diz que 5 eram sábias e outras 5 insensatas ou imprudentes. Em outras versões, a Bíblia chega até dizer que eram loucas. Um noivo para várias noivas, ou seja, eram 10 virgens representando a igreja, um corpo. A igreja é um corpo, são vários, mas o noivo é apenas um. É um corpo e vários membros. Não é um membro e vários corpos. Um corpo e vários membros. O corpo de Cristo é composto de vários membros. Aqui dentro do contexto nós vemos o corpo, Cristo e a igreja. Amém? Bem, mas numa festa nupcial dos dias de Jesus, há 2000 anos atrás, na tradição judaica, a festa nupcial também tinha um azeite que envolvia essa festa, porque a festa era comemorada durante a noite. E na Palestina, na época, as noites eram escuras. E o azeite era para abastecer a lâmpada, porque eles tinham um ritual. Havia um ritual. O ritual era o encontro do noivo com a noiva. Esse encontro não era no templo, mas esse encontro era publicamente, era nas ruas. Ela saía, a noiva saía ao encontro do noivo. Era uma festa pública, era uma grande festa. E todos estavam ali para prestigiar essa festa, para comemorar o encontro da noiva com o noivo. Então as noivas saíam, aqui no contexto não é uma apenas, são várias, saíam com as suas lâmpadas, ou seja, com o azeite que abastecia as suas lâmpadas. Esse azeite servia como combustível, que representa aqui, sem dúvida alguma, o Espírito Santo na vida da igreja, para encontrar com Cristo. Nós estamos vivendo a noite escura dos últimos tempos. Nós estamos na 23ª hora, que é a 10ª hora. Nós estamos vivendo essa noite escura. E a igreja precisa da presença do Espírito Santo. O crente precisa atravessar essa noite escura, vencer as trevas do nosso mundo, as trevas dos nossos dias, com a unção do azeite que simboliza aqui, que representa aqui, dentro desse contexto, o Espírito Santo na vida da igreja. Elas levaram consigo, ambas tinham 10 lâmpadas, diz a palavra, e levaram consigo seus azeites. Mas as prudentes, as insensatas, ao tornarem
Ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, havia azeite na lâmpada das insensatas, só que não havia a quantidade suficiente. Elas não levaram depósito consigo, não levaram reserva consigo. O crente tem que ter reserva. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: meu filho, guarda o bom depósito que há em ti, e que dentre muitas coisas que de mim ouvistes, confia a homens fiéis, que possam também ensinar a outrem, aos outros. Ou seja, o bom depósito que o cristão tem que ter é para que ele possa também repassar o que ele tem guardado, a reserva, que ele possa também distribuir a outros, dividir com outros, compartilhar com outros o que Deus deu a ele. É por isso que nós temos que ter em reserva, em depósito, porque sempre a gente está compartilhando. Uma palavra ao seu tempo, para falar ao cansado, ao oprimido, um conselho, uma palavra de Deus, uma palavra amiga, uma repreensão, uma exortação. Então o crente tem que ter em depósito, tem que ter em reserva esse azeite, que representa o conhecimento, que representa, aleluia, o conhecimento de Deus, o Espírito Santo. Porque como eu vou repassar uma coisa que eu não tenho? Como eu vou entregar para alguém algo que eu não tenho? Por isso que temos que ter em depósito. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Olha, preste atenção. Aqui tem a vasilha e tem a lâmpada. São dois elementos distintos aqui nesse versículo de número 4. Vasilha e lâmpada. Vasilha era o recipiente onde elas guardavam a reserva de azeite. Então nós entendemos aqui que além da lâmpada abastecida, elas ainda tinham a reserva de azeite nas suas vasilhas, para que quando o que estava na lâmpada, esse azeite que estava na lâmpada, ele fosse consumido pelo uso, elas tivessem nas vasilhas para poder abastecer a lâmpada. E você sabe, irmão, que nessa caminhada do Evangelho, a gente vai se desgastando, vão acontecendo coisas na vida do crente, que às vezes vão provocando desgaste espiritual, desgaste emocional, desgastes mental até, físico. E aí às vezes a fé falha, e às vezes a fraqueza vem, e é nessa hora, é quando as coisas estão se diminuindo, né, que está acabando, que nós temos que ter em reserva esse azeite, aleluia! Para falar a verdade, irmãos, eu já entendi essa passagem bíblica, porque ela já aconteceu na minha vida. Você lembra daquela época que você buscava a Deus muito mais do que hoje? Vigília, oração, jejuns todo dia. Todo dia era dia de jejum, de oração. Você guardou um pouco. Você sabia que
A vida espiritual do crente é definida pelo início da sua fé. Os primeiros passos que ele dá na igreja. Se começamos errado, vamos errados até o fim. É como uma casa. Uma casa, se você começar ela errada, do alicerce, quando ela estiver no telhado, não adianta querer remendar, tem que demolir. Tem um edifício conhecido lá em São Paulo, lá na Tabatinguera, se não me engano é Tabatinguera, na Avenida Tabatinguera, que ele tem mais ou menos uns 20 andares. Só que a Defesa Civil embargou esse edifício. Ele ainda está no tijolo, nem no reboco tem. Mas ele está mais ou menos 20 andares. Aí a Defesa Civil foi lá e embargou a construção, porque encontrou irregularidades na estrutura, na edificação. E agora, eles pararam de construir, já tem, eu conheço aquele edifício lá, já tem o quê? Uns 20 anos ou mais. Está lá. Não pode continuar. A única solução é implodir ele, para começar tudo de novo do alicerce. Que prejuízo. Porque começou do alicerce, começou com um problema na edificação. Quando você tem um início da sua fé abençoado, busca a Deus, você não vai ter problemas futuramente. Você aprendeu na igreja que a prioridade é o aceitar Jesus como Salvador, era buscar os dons do Espírito Santo, era buscar o batismo com o Espírito Santo, era ler a Bíblia, era orar nas vigílias, era orar nos círculos de orações. E aí você fez tudo certinho, era na vigília, no círculo de oração, e nos jejuns. Sabe o que você fez? Você acumulou, você reservou, você guardou um depósito. Porque depois vai chegando também a maturidade espiritual. Sabe que o crente chega a uma fase de amadurecimento. Não quer dizer que ele vai deixar de buscar a Deus, vai deixar de orar, ou de jejuar, ou de vir à igreja, ou de ler a Bíblia. Não. Mas também vem a idade, também vem o cansaço. E aí jamais você vai buscar Deus como no início. Você não vai deixar de buscar a Deus, mas não é como antes. Então tem que aproveitar no início, no começo, guardando reserva para o dia de amanhã, guardando esse bom depósito. Aleluia! Diga graças a Deus. Então vamos lá. Aí se começa, por exemplo, hoje nós estamos vendo uma forma errada de ensinar as pessoas que estão iniciando na igreja. Estão ensinando a elas outras coisas, a buscar outras coisas. Por exemplo, se aceita Jesus por aí, logo se ensina a elas que elas têm que buscar na igreja uma melhoria para a sua vida material, um crescimento para a sua vida empresarial, para a sua vida profissional. Mas antes eu não aprendi assim, eu não aprendi na igreja, quando eu aceitei Jesus, que eu tinha que buscar melhoria profissional, que eu tinha que buscar uma melhoria para a vida empresarial. Mas estão ensinando completamente errado. E as pessoas estão aceitando Jesus por aí afora, estão sendo orientadas a buscar primeiro as coisas do que estão sendo ensinadas a buscar primeiro os bens, o material, e em plano secundário, em último plano, as coisas de Deus. E quando ensina a buscar as coisas de Deus em último plano, então agora você tem que buscar uma melhoria para a sua vida material, profissional, seu trabalho. Mas quando eu aceitei Jesus, não se ensinava dessa forma. A gente ensinava que quando nós aceitamos Jesus, tem que buscar o Espírito Santo.
o batismo, os dons. Aleluia. Aí depois que o crente atinge aquela idade de amadurecimento espiritual, aí ele já não tem mais graça, perdeu tudo, porque não tem em reserva o bom depósito. Vamos ler aqui, versículo 5. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Veja bem, demorou mesmo. É uma promessa prolongada, né? Já tem 2000 anos que se prega que Jesus está voltando. Já tem 2000 anos. Isso é muito tempo. É muito tempo. A igreja foi fundada lá no Pentecostes. E do Pentecostes aos nossos dias já tem mais de 2000 anos. Então já existe o quê? 2000 anos que a igreja foi edificada em Cristo. Não foi em Pedro, como diz no catolicismo, como ensina o catolicismo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí muitos interpretam esse versículo e dizem que a pedra é Pedro, porque em hebraico, aliás, isso, em hebraico, a palavra Pedro é de Petros, que é pedra. Aí se ensina que a igreja está edificada em Pedro. Se a igreja estivesse edificada em Pedro, ela já não existia há muito tempo, porque Pedro não é a pedra fundamental. A Bíblia diz que a pedra fundamental é Cristo, a pedra angular, que foi rejeitada pelos edificadores. Olha, quem rejeita, para se edificar a vida espiritual, para se edificar na fé, tem que ter a pedra fundamental, rejeitada pelos edificadores. Muitos estão querendo edificar a vida espiritual, mas estão rejeitando a pedra fundamental. Sabe qual é a pedra fundamental? São os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, que é o próprio Cristo. Cristo é a doutrina e a doutrina é Cristo. O ensinamento é Cristo e Cristo é o ensinamento. Diga glória a Deus, é o fundamento. Mas para nós, essa pedra rejeitada pelos edificadores, que são os judeus, para mim, para nós, ela é eleita e preciosa, diz a palavra de Deus. Olha, com essa demora, são 2000 anos que se prega o Evangelho. São 2000 anos que se fala da vinda de Jesus. São 2000 anos que se fala da salvação. Demorando o noivo, elas acabaram cochilando e dormindo. Muita gente adormeceu na fé, está dormente espiritualmente falando. Esse adormecimento espiritual que a igreja enfrenta nos nossos dias. Quantos estão anestesiados, que perderam a sensibilidade pela palavra de Deus e pelas coisas de Deus? Você pode dar uma alfinetada nele, ele não vai sentir nada. Pode dar uma agulhada nele, não vai sentir nada. Pode amputar um membro dele, porque ele não vai sentir nada, está anestesiado, está adormecido. Esse adormecimento é a falta da sensibilidade espiritual.
sensibilidade em tudo. É afinidade com Deus, na comunhão com Deus. Demorando o noivo, naturalmente, quando alguém demora, você começa a já relaxar no branco. Você está esperando alguém. Um exemplo. Está na sala de espera de um consultório médico. Você está esperando ser atendido já há 3 horas. Aí você já começa a esticar as pernas, já começa a levantar os braços, já começa a querer deitar no banco. Então, com essa demora, são 2000 anos aí, mas você não esperou 2000 anos, irmão. Entendeu? Muita gente está desanimando, se desanimando, porque muitas pessoas, elas entendem que tudo tinha que acontecer assim, na hora que elas querem, tudo muito rápido, tudo instantaneamente. É igual aquele achocolatado Nestlé, né? O Nescau, vamos supor aqui. É igual o leite ninho. Você coloca um pouquinho aqui, bate a colher e plá, 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 já está pronto. Não é assim não. Diga glória a Deus. Todo mundo. Eu já prestaram atenção que tem igrejas por aí que tem 5 cultos por dia? Tem outras até exagerando, com 6 cultos por dia. Sabe o que é isso? Comida rápida. As pessoas vêm na igreja e o pastor olha para a Bíblia, escolhe o menor versículo. Vamos ler aqui uma besteirinha. 2, 3 palavras e encerrou o culto. Vai todo mundo embora. Entrega a bênção para todo mundo. Entrega a bênção, faz a oferta e manda embora. 6 cultos por dia. 4, 5 cultos por dia. Isso lá na Europa se chama fast food. Comida rápida. É aquele hambúrguer, né? Lá eles só comem hambúrguer e batata frita. Tudo muito rápido. Passa no McDonald's, passa no Big Burger. E hoje as igrejas estão assim também. E as pessoas elas não recebem mais o ensinamento, não recebem mais o conselho de Deus. A pessoa desce a água batismais, desce as águas com casca e nó, crua, de qualquer jeito, não tem preparação nenhuma. Vamos ler aqui, ó. Demorando o noivo, elas acabaram cochilando e dormindo. Mas aí, é nessa hora de desatenção, né? Você sabia que na hora que o crente está desprevenido, desatento, é que acontecem as coisas? Quando elas adormeceram, à meia-noite, essa meia-noite do fim dos tempos, nós estamos na 23ª hora. A meia-noite é a 24ª hora. Na meia-noite do fim dos tempos, nós estamos vivendo o período da 23ª hora, que seria 11 horas, que é 1/10 hora. A igreja está vivendo esse período da 23ª hora, ou seja, falta 1 hora para a meia-noite. Nós estamos na 23ª hora. Falta 1 hora para a 24ª hora. Ou seja, falta pouco tempo, hein? À meia-noite, que é a 24ª hora, ouviu-se um grito, um alerta. Alguém bradou em alta voz. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sair ao encontro. Essa meia-noite do fim dos tempos, irmão, e da volta de Cristo, essa voz que ecoa, essa voz que brada firme e forte, é a voz do mensageiro, do pregador, é a voz do Espírito Santo, que é o amigo do noivo.
Aqui dentro desse contexto, em Israel, quando o moço estava comprometido com a moça, naquela época, não havia aquele contato físico, o pegar na mão, e geralmente até o dia do casamento eles não se viam. Às vezes até o dia do casamento eles não se conheciam. Às vezes no dia do casamento é que eles se conheciam. Essa era a tradição. Então tinha um intermediário. Ele era chamado de amigo do noivo. É que levava as correspondências. Fazia o papel de pombo correio. Ele levava a correspondência para a noiva e trazia do noivo para a noiva. E o noivo tinha que ter esse amigo que fazia essa intermediação. E dentro do contexto, o amigo do noivo é o Espírito Santo. É ele que intermedia entre a igreja e Cristo. O contato que nós temos com Cristo é através do Espírito Santo. As nossas orações são ouvidas por Cristo através do Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós e por nossas fraquezas, junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ele é o intercessor. Aleluia. Esse grito do versículo 6, à meia-noite, essa voz do versículo 6, à meia-noite, é a voz do Espírito Santo usando os pregadores da palavra de Deus, os mensageiros da palavra de Deus. Eis o noivo. Aí vem o noivo. O Espírito Santo está avisando. O Espírito Santo está falando há quantos anos? Aí vem o noivo. Prepare-se. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Aí vem o noivo. Sair ao encontro. Esse grito para despertar a igreja. Essa voz, a voz do pregador através do Espírito Santo, para despertar a igreja. Elas dormiam, e a voz veio para despertá-las, o alerta. Só que já era tarde demais para quem estava desatento, para quem estava desapercebido. Diga glória a Jesus. Para quem estava desapercebido, meus irmãos, já era muito tarde. Já não ouvia mais. Para quem estava despreparado, já não havia mais condição. Demorando o noivo, elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Esse grito aqui é o grito que traz despertamento. Esse grito aqui é a voz, é a mensagem, é a palavra. É o Espírito Santo. Então aquelas virgens se levantaram e prepararam a sua lâmpada. Ó, versículo 7, preparação. Tem que haver preparação. Deus não vai levar um povo despreparado, cochilando, dormindo, dormente, desapercebido, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento da verdade, sem esclarecimento da sua palavra. Deus não vai levar esse povo. O povo que Deus escolheu é especial, é zeloso, é santo e de boas obras, diz a Bíblia. Prepararam suas lâmpadas. Vamos preparar a nossa lâmpada. Vamos preparar a nossa vida. Prepararam as suas lâmpadas. Desperte-se. Esteja de prontidão. Esteja apto. Esteja andando prudentemente. Esteja andando vigilante. Esteja de prontidão. Elas não estavam de prontidão, elas estavam adormecidas. Mas o alerta é para trazer prontidão.
Deus nos alerta de várias formas. As insensatas disseram às prudentes. Aqui no versículo 8, nós entendemos uma coisa, ó. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Aqui nós entendemos no versículo 8 que a salvação não depende dos outros, depende só de nós mesmos. Que a salvação é individual, que a salvação é pessoal, que você não depende do pastor para ser salvo, de um irmão para ser salvo, do pai, da mãe ou do filho. Pai não salva filho, filho não salva pai, pastor não salva ovelha, igreja não salva seus membros. A salvação é individual e pessoal. Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Como a salvação é individual, eu não posso salvar o irmão Davi não pode me salvar. A resposta foi essa: nós não podemos te dar o que Deus nos deu. Eu não posso te dar o que Deus me deu, você não pode te dar o que Deus te deu. Então vá buscar. Então vá buscar, vá orar, vá jejuar, vá ler a Bíblia. Aleluia. Vocês já perceberam que na igreja, ultimamente, isso é muito comum, isso está exageradamente dentro das igrejas, pessoas que gostam de ficar dependente da oração dos outros, do jejum dos outros e da fé dos outros. Então essas pessoas criam a dependência dos outros. Ele só crê na oração daquele pastor, fulano de tal, daquela obreira, Maria da tal. E aí criam uma dependência. E essa dependência é uma dependência que eu diria, irmão, que prejudicial, porque acaba depois, de uma certa forma, a pessoa se acomodando e dependendo da oração do pai, da mãe, do filho, do esposo, da esposa, ele mesmo não faz por onde ter o que Deus deu para aquela pessoa que ele ficou dependente. Deus abençoe ouvintes. Agora a oração com o missionário Davi Miranda. Dai glória a Deus, igreja do Senhor.